Bom, galera, como vocês sabem, eu adquiri recentemente um 1600, que foi o novo console da Bernink lançado. E nesse vídeo vou estar mostrando para vocês alguns testes que eu fiz no aparelho, beleza? E também minha opinião. Então, galera, vamos lá. Já instalei alguns jogos aqui para testar. Como vocês podem ver aqui, os que eu mais estou jogando é o Just Cause, GTA, que eu estou jogando às vezes, e Need for Speed, que eu consegui baixar ontem, né? Já tem uma semana que eu estava tentando baixar, ele não estava funcionando aqui nesse aparelho, ele entrava e saía. Aí no caso aqui, já testei também alguns emuladores, o emulador Yuzu de Nintendo Switch, que, por exemplo, ele roda bastante jogo de Nintendo Switch, só que é recomendável você utilizar o emulador de Wii U, né, que são praticamente os mesmos jogos, que ele vai rodar mais liso. Eu testei com o de Nintendo Switch, roda alguns jogos, mas nem todos rodam muito bom não, beleza? O emulador de 64 também tá rodando perfeito. Agora, por exemplo, esses jogos mais leves, que é emulador de Super Nintendo, esse negócio aqui vai rodar em qualquer lugar. Então aqui você não precisa nem testar, porque tem certeza que funciona perfeitamente, beleza? Falando aqui um pouquinho do aparelho em si, o tempo de bateria dele varia de acordo com o jogo que você está jogando. Geralmente, quando eu estou jogando GTA, é 1 hora ou menos, por aí, 1 hora e 20, por exemplo, o duramento da bateria. Se eu estiver jogando algum jogo de 64, algum jogo mais leve, Need for Speed, por exemplo, que não usa tanto processador, tanta GPU, ele demora um pouquinho mais, mas é tipo assim, é coisa de minutos, entendeu? Demora 1 hora e meia, no mínimo 1 hora e meia, mas o tempo de bateria dele é mais ou menos de 1 hora a 1 hora e 20, beleza? Então esse aí é um ponto negativo desse aparelho. Outro ponto negativo que eu já tinha até falado no unboxing dele também, é isso aqui, ó, do analógico. Analógico e os botões gatilhos aqui, ó. Por exemplo, para você jogar um jogo de, por exemplo, GTA, Just Cause, eu vou até colocar aqui no jogo só para vocês verem. Aqui, como vocês podem ver, ó, 45 FPS. Tem hora que ele bate 60, tem hora que ele bate 40, por aí, tá vendo? Ó, isso aí varia de onde você tá. Então, na parte de conflito aqui, que é a parte que tem mais processamento gráfico também, ele não cai tanto assim o FPS, ele vai para 40 e fica variando, 40, 60. Então aí, ó, como vocês podem ver, ó, tá 60, tem hora que fica 60 cravado, de boa. E o problema maior desse aparelho é isso aqui, ó. Como é que você joga desse jeito? Porque a mão fica muito horrível aqui, ó. Você tem que ficar segurando a analógica aqui para poder andar. E se você precisar utilizar o gatilho, sua mão fica esticada. Então, tipo assim, uns 15 minutos que você tiver assim, sua mão já começa a doer, entendeu? Então, esse aqui foi uma coisa meio que ruim para esse aparelho, a menos que ele fosse menor. Se ele fosse menor, não ia fazer tanta diferença. Então, seria bom eles terem colocado o analógico um pouco mais para cima. E isso aí já é um ponto negativo. A bateria, como eu já tinha falado também, é um outro ponto negativo que, infelizmente, ele dura muito pouco, né? Dependendo do jogo que você, por exemplo, no lugar que você for levar esse aparelho é 1 hora e por aí. Então depois disso aí é só carregando mesmo, beleza? Mais uma coisa também de ruim é esses gatilhos aqui, ó, L2 e R2, que, por exemplo, eles não são aqueles gatilhos de sensor, né, de triggers que se fala, que, por exemplo, quando você aperta ele tem aquele nível de sensibilidade. Por exemplo, se você for jogar um jogo de tiro ou um jogo de corrida que precisa disso, você tem que ficar segurando bem forte aqui o tempo todo, ó. Se você soltar um tiquinho ou afrouxar a mão, ele para de apertar, porque ele é aqueles push button de borracha, entendeu? Ele não é aquele sensorzinho igual o gatilho de One, de negócio não. Então é meio ruim por causa disso. De resto, ele funciona perfeitamente, dependendo do jogo. Se você não for utilizar analógico, vai funcionar perfeitamente, ó. Que aqui para jogar tá perfeito, se você for utilizar as setas e aqui, beleza? Então aí só para vocês verem mesmo, vou fazer alguns testes em alguns jogos que eu já tenho aqui. E é isso aí, galera, só acompanhar. Só lembrando também, gente, que alguns jogos vocês vão precisar de configurar o controle, beleza? Porque nem todos eles têm suporte para controle. Alguns já tem aqueles já são pré-configurados, né? Então você só precisa conectar o controle que ele vai rodar normal. Nesse caso aqui não. Então alguns jogos, por exemplo, Need for Speed, eles já são pré-configurados para isso. Então alguns jogos, por exemplo, que eu testei aqui, Call of Duty, você tem que pré-configurar. GTA também, ele não funciona, tipo assim, ele funciona mais ou menos, você tem que configurar algumas teclas. Tem outros jogos também, Midnight Club ele não funciona, pelo menos foram os jogos que eu testei, beleza? Então tem algumas coisas aí que vocês têm que vir aqui, ó, na lateralzinha.
Por exemplo, você coloca em mouse, no jogo você coloca em controle e vai ter que configurar ou utilizar um programa por fora que faça mapeamento de teclas para poder funcionar. Bom, galera, aqui ó, Street Fighter vs Tekken, que é um jogo mais antiguinho, mais ou menos da classe de 360, Play 3, tá rodando perfeitamente também, ó, 60 FPS cravado. Podem ver que nem tá na abaixo. O jogo de 2D também é um 3D 2D, né? Então ele funciona perfeitamente também. Ó, como vocês podem ver ali, ó, o processador tá usando 54, na faixa de 50%, não tá nem 54% não, desculpa, falei errado. A GPU tá variando, então, como vocês podem ver lá, ó, na faixa de 50% a 60%, e a CPU tá em faixa de 50%. Então, tipo assim, é um jogo que não pede tanto gráfico, beleza? Tá rodando perfeitamente, como vocês podem ver, e não tá tendo queda de FPS. Apesar que GTA San Andreas roda até no celular, né? Então não é lá essas coisas não. Tanto que o processamento gráfico dele praticamente nem está sendo utilizado. Aqui, ó, se vocês forem olhar ali em cima, aqui, ó, a GPU está em 51 graus, mas não está nem sendo utilizada. Agora que começou. Tá vendo? Ó, não tem nem tanto uso de processamento gráfico. É tanto que GTA também roda até em computador sem placa de vídeo. Ó, o processador tá em 60. Então tá variando. Tem hora que não utiliza, tem hora que cai. Então, porque esse aqui é um jogo mais leve, né? Então ele não utiliza tanto assim de processamento gráfico. Aqui, ó, que eu falei com vocês. Aqui, essa parte aqui é mais chatinha porque ela não tá funcionando direito. Pelo menos nesse jogo aqui. Então você tem que configurar um adaptadorzinho desse de mapeamento por fora. Mas os outros controles aqui funcionam normal. Beleza? Então dá pra jogar perfeitamente. E ó, pra você ver a diferença, a queda de FPS aqui é bem maior, já que é um jogo 3D, né? Mundo aberto, que tem mais coisas para poder carregar. Então a taxa de FPS aqui fica em 30, 25. Lembrando também que isso aqui não vai atrapalhar tanto, né, pra jogar. Ó, como vocês podem ver aqui nesse jogo, ele já usa um pouquinho mais da placa de vídeo, né? Que é a Vega 3. E também roda numa taxa de FPS muito boa. Tá rodando na faixa de 55 a 60 FPS. Sem queda, né? Então, tipo assim, dá pra jogar. Porque tem muita gente que olha muito isso de FPS. Então, tipo assim, tem muito jogo que não tem essas coisas. Já que isso aqui não é um jogo competitivo, né? É tipo um Warzone. Você precisa de uma taxa de FPS boa, pelo menos para jogar competitivo. Para esses jogos mais antigos aqui, a taxa de FPS está até boa. 30 FPS é o básico, né, para a maioria dos jogos. Então se está rodando a 30 FPS, está ótimo. Aqui, né? Aqui também, como vocês podem ver, ó, tá usando 2,5 da memória RAM. Usando em faixa de 90 a 100 do processamento gráfico, né? E 50% do processador. Aí, gente, como vocês podem ver também, GTA V tá rodando na faixa de 30 FPS. Ele tem algumas quedas dependendo do local que você tá. Pode variar de 22 a 30. Mas tá jogável também, beleza? Então, tipo assim, hoje em dia é muito difícil você achar um console que consiga fazer isso, rodar alguns jogos desse nível, dessa forma. Então, tipo assim, você vai até achar, mas são caros. Por exemplo, a Enel, o Steam Deck. Então, tipo assim, pelo preço desse aqui, não vale tanto assim a pena pelo valor que ele tá valendo, mas é um dos mais baratos que tem.
Então para rodar jogos desse nível aqui, até tá valendo a pena, beleza? Ó, como vocês podem ver aqui, ele tá usando na faixa de 50% a 80% do processamento gráfico, dependendo da parte que você também está. Tem algumas quedas bruscas aqui também de FPS, você viu, ele foi para 18, né? Então às vezes dá uma lagada, mas dá para jogar. O processador aqui também está utilizando 100% do processador, quase o tempo todo. E 3 GB da memória RAM. Bom galera, resumindo aqui, o aparelho, ele, por exemplo, é um aparelho bom, sendo sincero, ele é bom. Só que teve um hit muito alto nesse marketing deles. Por exemplo, não vale esse valor que eles anunciaram lá de $399, se eu não me engano, não sei, 2.000 e pouco, né? Então, o aparelho não vale esse valor, beleza? Mas ele é um aparelho bom, porque ele roda bastante jogo, coisa que alguns outros aparelhos não fazem hoje em dia. Mas, daqui pra frente, lá no final do ano, já vai lançar outros modelos que vão estar rodando bastante jogo e até outros melhores que esse, com um valor bem acessível também. Então, tipo assim, se você puder, é mais fácil você aguardar o lançamento dos outros. Caso você queira também utilizar e comprar esse, não tem problema não. Ele vai rodar bastante jogo também, você não vai se decepcionar. Mas é que nem eu falei, o que peca nele é a ergometria, né, que eles falam, que é o jeito que eles fizeram o design aqui de controle, que ficou muito ruim, não recomendo. A bateria, que no próprio site deles mesmo fala que dura de 1 até 3 horas, isso aí já é meio que mentira, porque não passa nem de 1h30 ou 1h20. Então, mesmo você deixando ele parado, só ligado, ele vai gastar a bateria e é mais ou menos isso, 1h20, 1h30, não passa disso não. Alguns jogos, emuladores, que lá tá falando que roda, por exemplo, emulador de Play 3, jogos de Xbox, alguns rodam, mas para você fazer eles rodar aqui, vocês têm que fazer muita gambiarra. Overclock, programa em cima de programa, e mesmo assim não vai estar com uma taxa de qualidade boa. Até para jogo de Play 2, alguns jogos mais leves de Play 2 roda perfeitamente, mas tem muito jogo aí que não roda do jeito que eles estavam falando. Por exemplo, GTA aqui também tem que fazer algumas modificações para ele pelo menos rodar naquela taxa de quadro aceitável. E é isso, então tipo assim, compensa, vale a pena, mas no momento eu não recomendo vocês comprarem não. É mais fácil vocês esperarem o valor dele abaixar, beleza? E é isso aí, gente. Eu tô com em mente aqui em pensar em desmontar essa carcaça, porque eu já olhei por dentro como é que ele é. Ele é é uma placa fininha, solta também. Essas partes aqui na lateral são soltas, o analógico é ligado por flat, né? Então eu tô pensando, eu até falei com um amigo meu, em desmontar ele todo e reimprimir a carcaça dele, mas pelo menos tem que fazer um estudo primeiro para poder ver, medir a placa, ver se tem como trocar os componentes de lugar sem atrapalhar muito, né? Então não tenho certeza ainda, mas provavelmente eu vou ver se dá para poder refazer pelo menos essa parte aqui para melhorar isso, e não dá para jogar dessa forma aqui não. Ou então, se você quiser jogar, é mais fácil você conectar um controle aqui nele e jogar para outro controle, mas aí sai aquela parte do portátil, né? Porque o portátil serve para isso, para você levar o aparelho para onde você quiser. Então não faz muito sentido você conectar um controle aqui para poder jogar. Não é no caso do Switch, né? Porque no Switch você tem a dock, coloca na televisão e coloca o controle. Aqui não. E também essa parte falando de dock, tem jeito de você transferir a imagem dele para o computador. Por exemplo, se você tiver um adaptadorzinho aí daqueles saída HDMI tipo C, só vocês colocarem aqui e colocarem na televisão. Dá para vocês ligarem também um USB de mouse e teclado aqui, e aí ele vai funcionar como um computador de mesa normal, beleza? Então é só isso aí mesmo, galera. Quem quiser continuar acompanhando alguns vídeos que eu vou estar fazendo, é só se inscrever no canal e ativar a notificação, beleza?